Olá, como é bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor mais uma vez. Hoje eu quero falar com você sobre a chave que eu estou chamando de chave 1.7, a origem de tudo. Vamos orar e vamos meditar hoje em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Eu convido você a refletir um pouco mais sobre a chave de Deus para a nossa vida, a sabedoria bíblica. Vamos orar. Pai, nesse momento nós, mais uma vez, paramos para meditar na palavra do Senhor. Paramos para refletir naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e que nesse momento, nesse encontro, nós possamos crescer um pouco mais na Tua palavra, sermos edificados pelo Senhor e que a chave da sabedoria bíblica que hoje nós vamos refletir possa, ó Deus, transbordar o nosso coração de forma que nós tenhamos a possibilidade de abrirmos portas na nossa vida, portas que talvez estejam fechadas. Faz isso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. No nosso último encontro, nós começamos uma nova série de reflexões aqui no Devocionais com Deus, falando exatamente sobre a chave da vida. Foi baseado no capítulo 4, versículo 13 de Provérbios, quando Salomão diz assim, olha, apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave da vida. E a gente viu no último encontro, então, como a sabedoria bíblica, ela é a chave da vida. Como nós temos portas, né? Cada decisão tomada por cada um de nós são portas, são como portas, né? Que se abrem, portas que precisam ser abertas e a chave para abrir essas portas são exatamente a sabedoria bíblica. Hoje eu quero falar sobre aquilo que eu estou chamando de a origem de tudo, a chave 1.7. Por isso eu convido você a olhar na sua Bíblia Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Depois de uma abertura no capítulo 1, quando o sábio Salomão, ele apresenta os objetivos do ensinamento, da sabedoria que ele está transmitindo, ele chega no versículo 7 e diz exatamente o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. No encontro de hoje eu quero retroceder um pouco no livro de Provérbios. Ontem falamos sobre o capítulo 4, hoje eu quero falar nesse capítulo 1. Quero falar da origem de toda a sabedoria bíblica. É interessante que tem gente que quer ter sabedoria, mas não sabe onde encontrar. Tem gente que acha que tem sabedoria, mas não tem sabedoria. E um bom exercício para você saber se tem sabedoria é lendo o livro de Provérbios. Você vai conhecer-se a si mesmo, né? Você vai conhecer-se e vai ver se você tem ou não sabedoria. Nós temos compreendido aqui, baseado na última reflexão que nós fizemos, que a sabedoria bíblica é a chave que abre todas as portas que nós precisamos. E, nesse sentido, logo a sabedoria bíblica, ela se torna a chave da vida, ou a chave para a vida. O texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, fala, o temor do Senhor é o princípio, e aí podemos dizer a origem da sabedoria, né? Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Logo, é ser tolo aquele que despreza não somente a sabedoria, como também a própria disciplina. Vai ter um dia que eu vou falar exclusivamente sobre a chave da disciplina, como ela também é fundamental
para a nossa vida. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre a origem de tudo. E aí nós começamos a aprender algumas lições, algumas verdades baseadas neste versículo. Primeiro, não existe conhecimento que seja válido dissociado do temor ao Senhor. Não existe conhecimento que seja válido para a nossa vida quando ele está separado do temor a Deus. O que adianta você conhecer, e a gente vai ver na própria palavra de Deus que, às vezes, as muitas letras podem nos tornar, na verdade, tolos, né? Então, não é uma questão de conhecimento científico que vai nos tornar uma pessoa sábia. Porque ter conhecimento científico ou conhecimento de conteúdo e não saber aplicar a sua vida, de nada adianta. Então, não existe conhecimento que seja válido, separado, dissociado do temor a Deus. O temor a Deus é a origem de toda a sabedoria. O temor a Deus é a origem da sabedoria necessária, que é a porta que nós precisamos, a chave para abrir todas as portas. O que a sabedoria bíblica está nos ensinando a partir deste versículo é que a origem de todo conhecimento legítimo que possamos chamar de sabedoria e que é a chave que abre as portas da vida é o temor ao Senhor. Logo, de nada adianta você estudar, você ouvir conselhos, se o seu relacionamento com Deus estiver equivocado. Você sabe, é como uma chave que esteja sendo colocada em uma tranca que está enferrujada. A chave é aquela que eu preciso, mas ela não vai fluir e não vai abrir a porta que eu necessito. O que o sábio Salomão e a sabedoria bíblica está nos afirmando é que é impossível ter conhecimento, ter sabedoria, sem ter o temor ao Senhor. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de estudar, pesquisar, e quando você vai estudar, principalmente a ciência, os grandes físicos que elaboraram, né, as leis fundamentais da física, né, vocês vão ver que eles são pessoas que eram tementes a Deus. Tementes a Deus. E era o temor a Deus que os abençoava com uma sabedoria incomparável. Então, coloque no seu coração, a chave para a vida de hoje está fundamentada no seu relacionamento com Deus. A origem de todo conhecimento, a origem da sabedoria necessária para abrir as portas da nossa vida, as portas das nossas decisões, está na pessoa de Deus. Tudo começa com Deus. E é o seu relacionamento com Ele que determinará o nível de sabedoria que você terá para lidar com as circunstâncias da vida. Ou seja, quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento com Deus, mais sabedoria você terá para lidar com as questões da vida. Mas também o seu relacionamento com Deus, eu falo no sentido de temor, de ignorância ou até mesmo de desprezo. Como está o seu relacionamento? Eu quero saber, por um aspecto, se você tem desenvolvido intimidade com Deus ou não. Isso é um aspecto. Mas também o temor a Deus diz respeito a ter temor a Deus, ignorar a Deus ou desprezar a Deus. Desprezar o seu relacionamento com Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, como tem sido o meu relacionamento com Deus? Eu tenho temido a Deus, eu tenho temor
a Deus. E qual é a origem do temor a Deus? Ora, se a sabedoria ela tem origem no temor a Deus, eu preciso saber e qual é a origem do temor a Deus. Esse texto, para mim, é um clássico que fala acerca do temor a Deus. A origem do temor a Deus é Abacuque, capítulo 3, versículo 1, quando o profeta diz assim, olha, eu ouvi a tua fama, ó Senhor, e temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos séculos. Olha que coisa extraordinária. Eu ouvi a tua fama, ó Senhor, e temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos séculos. Quer dizer, o conhecimento de quem é Deus, da pessoa de Deus, ouvir acerca de Deus, gera em nós o verdadeiro, o legítimo temor. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu temo a Deus. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu tenho temor a Ele. Você pode estar tendo um temor ao Senhor, ou você pode estar tendo um relacionamento que você sabe que precisa ter, mas está ignorando esse relacionamento. Mas tem uma terceira opção. Tem pessoas que não é que ela não teme, não é que ela está ignorando esse temor, elas desprezam completamente a importância de Deus na sua vida e nas suas decisões. E aí, a gente quer viver por conta própria, sabendo que a origem de toda sabedoria, a chave que abre todas as portas é o Senhor. Então, quando as pessoas quebram a cara, quando elas passam por dificuldade, a grande verdade é que elas estão, quando abrem mão de um relacionamento legítimo com Deus, sincero, íntimo e pessoal, elas estão decidindo quebrar a cara de alguma forma. Mas o seu relacionamento tem sido de intimidade? No último encontro eu compartilhei que no dia de ontem eu orei, eu pedi ao Senhor a direção sobre 3 coisas. O que Ele queria que eu fizesse naquele dia como pessoa, como família, com a minha família e com o ministério. Sabe, as 3 orações foram respondidas. E eu experimentei o seguinte: primeiro, em relação à minha vida, Deus, eu tinha ido no supermercado e eu tinha dito, Senhor, eu quero ouvir tua voz. E no meio do caminho, Deus me deu uma direção. Olha, vai até aquela loja e entrega para determinada pessoa, um casal, faz parte da nossa igreja, um determinado presente. Eu fui no mercado, comprei o que eu tinha que comprar, entrei no carro, saí do carro e esqueci de fazer o que Deus tinha dito para mim. Na mesma hora, quando eu já saí do estacionamento, eu me lembrei que eu tinha que ter feito essa aquisição. E aí eu me lembrei e ao mesmo tempo veio o pensamento, não, mas hoje é feriado e isso foi na segunda-feira, feriado, depois você faz isso na terça. Mas imediatamente veio a palavra, você não disse que queria estar sensível à minha voz? E aí eu encostei o carro onde eu estava e voltei a pé, adquiri e fui e obedeci. E enquanto eu estava andando, eu pincelei em minha mente, depois eu registrei alguns versos, né, de uma canção, de uma poesia, de uma oração. Senhor, eu quero estar sensível a ouvir a tua voz. Eu quero te ouvir. Eu quero estar sensível e te obedecer, ver a manifestação do teu poder no meio do teu povo. Então,
quando nós decidimos ter um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Ele nos dá instruções. Você quer? Você deseja ter sabedoria? Comece temendo a Deus. Comece conhecendo a Deus e tendo intimidade com Ele. Agora veja bem. Ainda, essa foi a primeira oração respondida ontem. A segunda oração respondida na segunda-feira foi exatamente o seguinte. Eu ia com a minha família. Aí Deus me deu uma estratégia. Deus me deu a visão de que eu tinha que encher a piscina, fazer uma festa lá em casa e fazer um churrasco. Nunca fiz isso. Só que eu gosto muito de fazer surpresa. Então eu não disse nada a Milane. Saí, nada a minha esposa. Saí, fui no mercado, foi isso que eu fui comprar. Comprei a carne e quando eu cheguei com a carne para fazer um churrasco, que eu nunca tinha feito, Milane disse assim, puxa, eu acordei com o Senhor falando no meu coração para fazer arroz, farofa e maionese. Que combina com o quê? Com churrasco. Fiz o churrasco e ela disse que estava excepcional. Nunca tinha comido uma carne tão gostosa como aquela. E aí ela me perguntou, o que você colocou nessa carne? Como você fez? E sabe qual foi a minha resposta? A minha resposta foi assim, eu orei. Eu orei. Eu não tenho habilidade nenhuma para fazer churrasco. Nem conhecimento. Mas eu orei. Eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Ele me respondeu. A origem de toda sabedoria, ou seja, a chave para abrir as portas da nossa vida está no temor ao Senhor, na intimidade com Deus, no relacionamento com Ele. A palavra de hoje é a seguinte, ajuste o seu relacionamento com o Senhor. Você quer ajustar o seu relacionamento com Ele? Comprometa-se. Senhor, eu quero temer ao Senhor. E para temer ao Senhor eu preciso te conhecer. Então eu preciso desenvolver um relacionamento claro com a tua palavra. Eu preciso estudar mais a palavra do Senhor. Eu preciso orar mais. Eu quero estar sensível a ouvir a tua voz. Mas talvez você pense, pastor, o senhor ouve Deus falar, mas eu não ouço. E aí eu digo, é preciso desenvolver uma dinâmica de relacionamento. Você não aprende a ouvir uma pessoa e já discernir quem está falando se você não tiver intimidade com ela. Agora eu tenho certeza, se você tiver com os olhos vendados e se alguém muito íntimo seu, um pai, uma mãe, ou o marido, ou a esposa, falar, mesmo que você esteja com ouvidos fechados, por conhecer a pessoa, você vai saber e vai identificar que a voz é a voz daquela pessoa. Então, a intimidade gera a sensibilidade para a gente ouvir a voz de Deus. E é essa intimidade, que é o temor a Deus, o relacionamento, que gera a sabedoria para a nossa vida. Você quer ter a chave que abre todas as portas para a sua vida? Comprometa-se em ter mais intimidade com Deus. Comece orando. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter mais temor. Anote esses pedidos, coloque em sua oração diária. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero ter mais temor ao Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Peça, chore, clame. E você certamente terá a bênção de Deus se manifestar a você. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça da gente ter mais e mais intimidade com Deus, ao ponto da gente ouvir a sua voz, estar sensível e ser tocados por Ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nesse momento desse encontro, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Hoje nós refletimos como o temor ao Senhor. E esse temor que é baseado no nosso relacionamento contigo, no conhecimento que temos do Senhor, mediante a tua palavra, o temor ao Senhor é a fonte, é a origem de
toda a sabedoria que nós precisamos. Não tem como buscarmos o conhecimento se não desenvolvermos o nosso temor ao Senhor. De nada adianta. Mas nesse momento nós queremos nos comprometer em buscar a Tua presença, em se encontrar com o Senhor. A gente quer, ó Deus, ser mais íntimo e usar a sabedoria que vem do alto para as soluções para a nossa vida. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe mais e mais. Foi muito bom estar junto com você. Você pode mandar aí um recado para mim. Se você está se comprometendo, se você quer um aconselhamento, mande um recado aí para o DDD 24 9931 53631. É o meu telefone oficial da igreja. Eu estarei conversando com você se você precisar de aconselhamento, de orientação. Que Deus abençoe e que nós possamos então buscar no Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.